Nossa, como isso é fofinho! Oh, isso é muito mole! Uau! Essa textura é bem fininha, como a areia do mar. Tá machucando meus pés. Essas pedras. Que textura grossa. Olá, galerinha, tudo bem? Como vocês já devem ter ouvido, a aula de hoje iremos falar sobre textura. Pode ser áspera ou lisa, acolhedora, espinhosa. A textura é a característica das superfícies, que alude ao sentido do tato. A textura é a pele da comunicação visual, sendo a qualidade determinante da sensualidade das superfícies. E também é uma determinante para definir o material de que são feitas as figuras presentes. Existem texturas naturais, que são aquelas que resultam da intervenção natural do meio ambiente, ou que caracterizam o aspecto exterior das formas e coisas existentes na natureza. É o exemplo dessa casca de árvore que eu trouxe aqui nesta imagem. Texturas artificiais são aquelas que resultam da intervenção humana. Resumindo, a que o homem cria. É o exemplo desta parede que está sendo texturizada através de um ser humano. As texturas podem também ser divididas em visuais óticas e táteis. A textura visual ótica possui apenas qualidades visuais. É o exemplo que eu trouxe desta pintura aqui, desse cachorrinho à sua esquerda. É uma releitura da obra de Van Gogh, Noite Estrelada. Se nós olharmos, a sensação que dá é que é uma textura grossa, meia seca, né? Só que ela é lisa. Quando a tocamos, não sentimos nada de textura. É uma superfície lisa. Ela apenas nos deu a sensação de ser uma textura grossa através da ótica, do visual. A textura tátil possui tanto qualidades visuais quanto táteis. Existe textura tátil em todas as superfícies, e esta nós podemos realmente sentir através do toque. É o exemplo da imagem à direita, é a fotografia de um cachorrinho. Quando nós olhamos esta imagem, a sensação que temos pelos olhos é que é um pelo lisinho, macio, fofinho. E se nós tocarmos realmente este cachorrinho, todas as sensações que os seus olhos determinaram, realmente você vai estar confirmando com o seu toque, com o seu tato. Textura gráfica é a execução gráfica para obter texturas artificiais. Pode-se utilizar os segmentos de ficção, impressão, decalque e construção. A textura se divide em várias visões gráficas, pois quando vemos uma superfície, podemos chamar de textura, não só quando vemos diferentes esboços, mas sim quando vemos diversos tipos de textura. A textura gráfica é a linha e o volume, também é um elemento visual nas artes, que sensibilizam uma superfície, tornando qualquer material que deixa marcas, por exemplo, a caneta, o lápis, a canetinha, a tinta, também pode ser considerado um material, uma ferramenta para a criação de textura gráfica. Aqui eu trouxe ao lado a imagem de uma textura gráfica. Ela está em preto e branco. Eu gostaria que vocês observassem que nela contém linhas, pontos, vários tipos de linhas, formas geométricas, e que para cada desenho de cada textura é uma sensação diferente que desperta no nosso olhar. Existem várias técnicas para se criar textura nas artes plásticas. O pintor, por exemplo, pode utilizar uma infinidade dessas técnicas para reproduzir ou criar a ilusão de textura tátil na vida real,
em suas obras. Resumindo, a textura, ela está em tudo que nos cerca. Que vocês passem a desenvolver agora um olhar bem criterioso para todas as texturas presentes à sua volta. Por hoje é só, e até a próxima aula.